Evangelica dicta deleantur nostra delicta. Filhos, talvez a gente lembre um pouco da Quaresma. Eu vou procurar ser breve, porque às vezes acontecem algumas coisas, parece que minha coluna está sendo arrebentada neste exato momento. Nos 40 dias do dilúvio, Deus deu à humanidade a chance de um recomeço. Nos 40 anos no deserto, preparou Israel para entrar na terra prometida. Nos 40 dias no Sinai, preparou Moisés para receber a lei e firmar aliança com o povo. Nos 40 dias do jejum do profeta Elias, Deus revelou e deu um novo vigor ao profeta. Nos 40 dias de ultimato que deu a Nínive, o povo mudou de vida. Nos 40 dias que ele passou no deserto, se preparou para começar a sua missão entre nós. E também desejou, durante 40 dias, se encontrar com os seus, antes de começar eles, os discípulos, a cumprir sua missão, a viver a realidade do que é a igreja. É por esse motivo que nosso Senhor esperou ainda 40 dias, dando as últimas instruções, recordando suas palavras e pedindo que os apóstolos, como ele, se recolhessem em oração, porque viria o dom de Deus, o dom do alto, o Espírito Santo, que os encheria de vigor. Cristo já estava no céu desde quando ressuscitou, desde o primeiro momento. Não é à toa que no Evangelho de São Mateus ele vai dizer, já antes de subir, e entenda a linguagem, toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Então não se espera que depois de 40 dias ele suba para começar a ter autoridade. Paixão, morte e ressurreição. Por esta obra de redenção ele já é glorificado. Tal como o Espírito Santo não vem somente em Pentecostes. Já no dia da ressurreição, Jesus sopra sobre os apóstolos e diz, recebam o Espírito Santo. Alguém poderia dizer, mas então por que esperou esse tempo todo? Porque a igreja celebra. Acabei de dizer, nosso Senhor queria firmar o ânimo dos seus discípulos e recordar, trazer de novo ao coração, dar de novo motivos para amar a Ele e aos que Ele ama e por quem deu a vida. Na Ascensão que celebramos neste domingo, diz São Leão Magno, com a Ascensão nós vibramos de alegria, porque não apenas conquistamos ao paraíso, mas a nossa natureza foi elevada ao mais alto grau no céu em Deus. O céu não é necessariamente um lugar além das nuvens. Eu sempre gosto de lembrar daquela figura da fábula de João e o pé de feijão. Conhecem, não? Ou nunca viram a história, o desenho animado, os filmes que fazem, os feijões mágicos que germinam, aí cresce aquele pé de feijão enorme que atravessa as nuvens e o João fica muito curioso. Olha, tem um monte de João me dando tchauzinho agora. Eu acho engraçado. Frei Paulo é São Paulo o padroeiro.
mas aqui tem mais João do que Paulo. Qualquer dia vamos celebrar São João aqui também, né? É dentro da novena de São Paulo, qual é o problema? Deus me livre, já tem programação intensa na paróquia, mas eu já me passou a ideia. Pronto, voltando lá. João e o pé de feijão. Os feijões mágicos, o pé de feijão enorme, atravessa as nuvens. João é curioso, sobe e lá além das nuvens ele descobre o quê? Um grande castelo, onde mora um gigante que tem uma gança mágica que põe ovos de ouro. Eu estou provocando com a história de João e o pé de feijão para convidar vocês a entender o céu não mais com os olhos de criança, com o pensamento de criança. Não é um lugar. O céu é Deus. É alguém. Me lembro de uma cena da minha infância, os testemunhos de Jeová querendo converter vovó. Acho que já contei para vocês. Vocês sabem que o testemunho de Jeová chega com um monte de publicação, né? Dizem que não pode ter imagem, mas as revistas estão cheias de imagem. É uma contradição, povo mentiroso. Então chegaram lá, estava tentando convencê-la, e tinha na revista, se eu não me engano a revista era Sentinela o nome. Um subtítulo dizia assim: A Vida no Paraíso. E tinha uma imagem lá. Uma mansão, com um belo de um jardim, gramado extenso, uma grande mesa cheia de frutas. E tinha umas crianças brincando com um leãozinho, com um cordeirinho, com a onça, e todo mundo feliz. Ela olhou, perguntou: minha filha, isso aqui é o céu de vocês, é? Não, a gente não vai para o céu. Sim, mas paraíso e céu é a mesma coisa, não é não? Isso aqui é como se fosse o céu de vocês, é? Até que teve que admitir: é mais ou menos assim. Ela riu, fechou a revista, devolveu, não quis saber. Você sabe que os mais velhos não diziam na minha fé ou na minha religião, diziam na minha lei, não é assim? Ou aqui em Frei Paulo era diferente? Os mais velhos usam esse linguajar. Devolveu e sorrindo com um cantinho da boca disse assim: olha, não quero não. Na minha lei eu aprendi que no céu a gente só precisa de Deus. A gente não precisa dessas coisas. Acabou. Ela nunca passou da 4ª série. Nunca estudou teologia. Mas disse a verdade corretamente sobre o céu. A gente não precisa de casa, de quarto, a gente não precisa de coisas, porque o céu não é um lugar, é um estado, é uma realidade espiritual. As coisas da terra a gente pode usar em termos de comparação, mas nunca vão chegar aos pés do que realmente é. Para a gente ter uma ideia do que é o céu, onde está Cristo à direita do Pai, eu sempre dou a dica de vocês conhecerem a vida dos santos. Porque na vida de um santo, as realidades do céu se antecipam aqui na terra. Porque se assim não fosse, como entender o êxtase ou a levitação que muitos santos experimentaram? Como entender quando Santa Teresa de Jesus, Teresa d'Ávila, estava começando a obra de reforma do Carmelo e os superiores acharam que ela estava endemoniada. E a superiora mandou ali mesmo ela ficar de joelhos e recitar o Veni Creator.
Santa Teresa obedeceu na hora, se pôs de joelho e quando começou, Veni Creator Spiritus, começou a levitar na frente da superiora. Como entender isso? Como entender que um santo pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Como entender que uma pessoa frágil foi capaz de levantar um peso que seriam necessários 10 homens levantar? Porque isso já aconteceu na história de alguns santos. São João Maria Vianney que o diga. Leiam, conheçam a vida dos santos e vocês vão entender que o céu não é um lugar, é um estado, é estar em Deus, que já pode ser antecipado aqui. E segundo as palavras de Jesus, 100 vezes mais com tribulações. O Senhor nos convida a essas realidades que ultrapassam o que a física ou a química jamais conseguirão explicar, mas que são reais. Não é à toa que os verdadeiros milagres, a igreja nunca teve receios de submeter os seus milagres à análise científica. Nós somos a única religião do mundo que submete os seus milagres à análise científica antes de dizer se é um milagre ou não. Faça uma pesquisa. Nosso Senhor não foi. Ele muda a forma de continuar presente. Foi por isso que ele vai dizer: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. É isso que me faz permanecer católico. É uma das passagens do Evangelho que me faz firmemente querer, desejar de todo o coração permanecer católico. Isso que Jesus falou: eu estarei convosco todos os dias, porque segundo alguns, pontinho, para a imaginação de vocês voar agora, segundo alguns, os apóstolos teriam traído Jesus e inventado uma doutrina diferente, segundo alguns. Segundo outros, depois que o último apóstolo morreu, teria acontecido um desvio e somente em 1517 um sujeito chamado Martinho Lutero é que teria aberto completamente o coração e a mente à ação do Espírito Santo. Eu jamais conseguiria ser protestante, porque para sê-lo, se essas teses que eles sustentam forem verdade, eu teria que admitir que nosso Senhor teria mentido. Isso é inadmissível. Eu teria que admitir que Jesus mentiu, que Jesus enganou. Simples assim. Ele não foi embora. Ele apenas assumiu um novo modo de estar presente e com o dom do Espírito Santo, Deus derramado sobre nós e dentro de nós, nos capacita a continuar a missão. Com a ascensão começa o tempo da igreja, o tempo dos discípulos de Cristo fazer outros discípulos de Cristo. É este o sentido de ide e fazei discípulos meus todos os povos. Quando diz todos os povos, é todos os povos mesmo. Não interessa se é na Europa, na Ásia, na América, na África, na Oceania, não interessa. Porque Cristo é Deus se dando à humanidade, não ao povo judeu. A nossa fé é isso, é Deus que se dá para a humanidade.
e não ao povo judeu, ou não a uma cultura de uma determinada região. Não é à toa que em qualquer lugar onde chega a pregação do Evangelho, ela ilumina as culturas, valoriza as culturas no que há de bom, purifica as culturas no que precisa realmente deixar de acontecer e eleva as pessoas e os povos. Isso é um dado histórico. Façam pesquisa e vocês vão se dar conta disso. Não é figura de retórica. Dizemos em vários momentos da nossa celebração: o Senhor esteja convosco. Antigamente, no rito antigo, até hoje se preserva, em outras línguas também se preserva dizendo: e com o teu espírito. Aqui no Brasil a gente responde: Ele está no meio de nós. Eu sei que tem muitos zelosos da tradição que não concordam com esse tipo de resposta, mas ambas são válidas. Porque dizer o Senhor esteja convosco não é apenas um desejo para que Deus esteja com o outro ou dentro do outro, é uma afirmação também. Quando o padre, ou melhor, quando o povo responde no rito antigo, e com o teu espírito, o povo também está desejando que o nosso Senhor esteja com o sacerdote que está celebrando, ou seja, está lá entre eles e dentro deles. Então as respostas não se contradizem, embora usem palavras diferentes. Eu não gosto dessas brigas sobre o que sempre foi tradição e aquela coisa toda, não. Ele está no meio de nós. Ele está em nós. Que seja essa uma realidade palpável. Talvez não vejamos muitos sinais grandes, como já observamos na vida dos santos. Talvez não vejamos, até porque muita gente se santificou fazendo o que ninguém viu, mas Deus viu. Muita gente já está na glória do céu, fazendo o que o mundo não viu enquanto estavam no mundo. A gente não precisa fazer coisas grandes ou atrair multidões, pregar para muita gente ou fazer grandes eventos para ser um sinal de que Deus está entre nós e que Jesus está fazendo sua obra. Ele escolheu vários modos, não é à toa que ao longo desses domingos de Páscoa nós apresentamos os sinais escolhidos por Ele, para que a gente perceba que Ele está ali. Não é à toa que a igreja é uma realidade sacramental. O que significa isso? Uma realidade que se vê, que se percebe, que significa e realiza algo além do que se vê, algo além do que se toca. Os sinais estão aí, foram escolhidos por Ele. A fé de cada um é que pode fazer toda a diferença na hora que o sinal está acontecendo. A fidelidade de cada um também fará completamente a diferença na hora que o sinal estiver acontecendo, na hora que estiver acontecendo o sinal da comunidade reunida para celebrar a Eucaristia, na hora que estiver acontecendo o sinal de um perdão no sacramento da confissão, na hora que estiver acontecendo o sinal de pão e vinho transformados no corpo dele. Todos esses sinais, na hora que estiver acontecendo o mesmo sinal tão frágil, que depende de um sim, de um homem que diz a Nosso Senhor, conte comigo, e mesmo todo quebrado e arrebentado, procura ser presença de Jesus no meio do povo. Nós falamos do bom pastor, ou já esqueceram, não faz muitas semanas. Ele escolheu esses sinais. A igreja é uma realidade completamente sacramental. Deus invisível se faz perceber visivelmente.
O céu, que é uma realidade espiritual, escolheu sinais materiais deste mundo para que a gente não fique perdido sem ter para onde se dirigir. Cristo não foi, Ele está no meio de nós. O céu não virá, o céu já é. A vida eterna não começará quando você morrer, ela já começou quando você foi batizado. E quando a gente estuda a língua grega, as palavras que são escritas nessa passagem do Evangelho de São Mateus, quando diz lá, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o sentido das expressões que quando diz no nome em singular do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é no sentido de dizer, eu vos mergulho em Deus, eu vos coloco dentro de Deus. É quase como se as palavras reais fossem essas. Infelizmente, quando se traduz para nossas línguas, empobrece um pouco o significado. Mas as palavras originais é como se quisesse dizer assim. Quando nosso Senhor diz, ide e fazer discípulos meus todos os povos, batizando-os, batizar significa mergulhar em nome do Pai. Batizando-os no nome. No nome é uma expressão desde o Antigo Testamento para se referir ao próprio Deus. Não é à toa que até hoje os judeus, evitando dizer o nome que Deus revelou a Moisés, chamam de Hashem. Hashem em hebraico significa literalmente o nome. Então nós fomos mergulhados em Deus no nosso batismo. Então o céu já é uma realidade para quem está em Deus, para quem está em graça, para quem na fidelidade, correspondendo à aliança, vive constantemente na presença dEle. Não é algo que virá, é algo que já está, que já é. Mas padre, o senhor está viajando na maionese, está com a cabeça nas nuvens. Estou não, você é que está pecando demais. Deu vontade de dizer uma palavra forte aqui, mas não vou dizer não, porque essas coisas que são gravadas comprometem. Aí vão dizer, o padre de Frei Paulo usa uma linguagem dura, né? Para dizer, o padre está falando palavrão. Umas palavras que incomodam os ouvidos imaculados de muita gente, que dá vontade de dizer também outro palavrão para defini-la. Mas não vou dizer não, né? Olha, cara dos meninos, estão tudo assim, com os olhos regalados olhando para mim ali. Mas dá vontade. Mas vocês pensaram, talvez pensaram até coisa pior do que eu. O céu já é realidade. Se você não está experimentando, me lembro quando eu era catequista, que a gente tinha uma musiquinha que dizia, Cristo tem poder, Cristo tem poder. Aí tinha uma última estrofe que dizia, Jesus fez maravilha, está fazendo e vai fazer, só não faz em sua vida, se não faz em sua vida é porque você não crê. Deus já fez tudo o que precisava, meus filhos, para provar que nos ama, para provar que está conosco, que nos quer um bem retado. Creia, confie, que a graça dele nos socorra, que a presença dele seja percebida. Você não precisa sentir, só precisa crer. Veja os sacramentos e a própria existência da igreja como sinais de que ele realmente está aqui. O Senhor esteja convosco. E está mesmo entre nós. Só não vê quem não crê. São Tomé, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.